falar hoje de teorias de conspirações na política, na ciência, na religião e até mesmo nas histórias que nos contam desde que nós éramos bem pequenininhos. Mas tem uma que é a mais intrigante de todas, porque ela envolve todos esses itens juntos. A teoria da Terra plana. Eu sou a Amanda Roque. E eu sou a Elaine Roque. E esse é o nosso canal Eu e Ela Curiosa. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling. E se você é um curioso como nós, já deixa aí o seu like. Antes de começar assim o vídeo, eu gostaria de pedir desculpa para as pessoas pela minha voz, que eu estou hoje de traveco, porque eu andei doente. E minha voz vai ficar assim o vídeo inteiro. Eu não tenho culpa, a gente tem que gravar, então... a gente esperou muito, mas ela melhorou, então vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Nós sempre perguntamos o porquê das coisas. Porque o céu é azul, como funciona um eclipse, como funciona um eclipse inverso. E ninguém nunca nos responde a verdade. Como é que essas coisas acontecem? Você provavelmente já viu juntos a lua e o sol de dia. Em pleno dia, você olha para um lado da rua, tá a lua lá linda, maravilhosa, e o sol do outro lado. Você já se perguntou, pera, mas se o sol tá aqui, a lua não devia estar do outro lado do planeta? Como é que eu tô vendo os dois aqui juntos? Seria impossível esses dois astros estarem no céu ao mesmo tempo, né, visivelmente, se realmente a Terra fosse uma esfera perfeita, como dizia, que agora nem esfera perfeita eles dizem mais. Agora eles falam que é o formato de geóide. Geóide seria uma pedra toda torcida, ou formato de pera, ou então achatada aos polos, não importa. Dizem várias coisas. Já mudaram a forma da Terra várias vezes. Só que desde o início dos tempos, as pessoas falam e nos contam sobre uma Terra plana, que as pessoas tinham medo, né, os navegadores tinham medo, se é plano nós vamos cair da Terra, então não existe uma borda, não existe uma proteção para nós. E segundo a teoria da Terra plana, existe sim, seria a Antártida. Nós vamos colocar agora para vocês como seria mais ou menos o formato da Terra plana, para as pessoas poderem entender e começarem a entender essa teoria de Terra plana. Na época em que esses navios viajavam bastante, até começaram a criar vários mitos para que essas pessoas não viajassem com os navios próximo da borda, que eles diziam que tinham monstros lá, mas é porque talvez eles não quisessem que fosse até o final da terra ali e ver se, nossa, que realmente é plano a coisa ali. E você nunca se perguntou, quando você vai à beira da praia e olha pra linha do horizonte, e ela é reta, completamente reta, não existe curvatura nenhuma, e não importa a altura que você suba, você pode subir, por exemplo, vamos usar como referência o nosso litoral norte aqui de São Paulo, onde tem praias aqui próximas do Morro Santo Antônio, que é um morro muito alto, as pessoas sobem para poder ver a paisagem, e não importa o quanto você suba, a linha do horizonte vai estar sempre reta. Por que será que a linha do horizonte é reta? Você provavelmente também já percebeu que as estrelas em cima da sua casa não mudam de posição. Pode ser assim, por exemplo, você olha para cima, tá o Cruzeiro do Sul em cima da sua casa. Em determinada época do ano, ela vai estar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, mas tá sempre aqui em cima. As Três Marias também. Então, assim, não é estranho que um planeta que gira em torno do Sol, na verdade gira em torno de si mesmo e gira em torno do Sol, que gira numa galáxia a milhões e bilhões de quilômetros por hora. Por milênios as estrelas não mudam de lugar nunca. É estranho. Você também já deve ter se perguntado como funciona um eclipse. Aí você vai falar, mas então a Terra é redonda, porque a sombra que faz na Lua ou no Sol, dependendo do tipo de eclipse, é redonda. Então seria a sombra da Terra na Lua? Só que ninguém explica como é que funciona um eclipse inverso, que seria a Terra ao centro, Sol, Lua, ótimo. Quando o Sol vai subindo, a sombra na Lua vem de baixo para cima. Só que o certo seria a sombra ir sumindo e no eclipse inverso, a sombra sobe e depois ela desce. Então, que tipo de eclipse é esse? Ninguém nos explica como funciona. Então, a gente teria que fazer algumas outras perguntinhas, perguntar isso aí pros técnicos da NASA, para cientistas, e eles não sabem explicar também. E muita gente também andou se perguntando por que o ator Leonardo DiCaprio, quando foi visitar o Papa lá no Vaticano, falou pro Papa que a Terra continua plana como sempre foi. Oxe,
estranho, né? Muita gente ficou intrigada com isso. Como assim? Não, peraí. Muita gente começou a especular esse assunto, muita gente começou a procurar e viu que existe essa teoria e adquiriram essa teoria para sua vida. E se não são só os artistas que estão aí comentando sobre a Terra plana, tem músicos também, tem rappers cantando sobre a mentira da Terra plana, que eles mentem pra nós sobre o formato do nosso planeta, que eu acho que é assim, as pessoas dizem que tanto faz se ela é redonda, se ela é em forma de pera, só que é o seguinte, se ela realmente é plana, tudo que nos foi ensinado sobre cálculos, matemática, ciência, tudo é mentira. Então a gente precisa saber realmente se ela é plana, se ela é oval, se ela é uma pera, se ela é uma maçã, não importa. E Barack Obama diz que não tem tempo de conversar com os terraplanistas. O presidente americano diz que não há tempo. Só que agora, numa matéria que saiu, ele disse que não sabia que a Terra era plana. Aí fica mais difícil de entender. O que é? Então ele sabe de alguma coisa. Ele não quer ter que dar explicação, de repente, sobre a Terra plana. Mas que tem alguma coisa aí, tem. E com esse negócio da Olimpíada aqui no Brasil, mais uma coisa uma lebre foi levantada quando um médico americano foi em rede aberta, né, rede de televisão, e disse do perigo do Zika vírus. E durante a entrevista, acho que tinham 3 ou 4 repórteres com ele no estúdio gravando, ele disse que o perigo era muito maior porque a Terra era plana. Então o mosquito poderia viajar, a bactéria podia viajar, ou as pessoas podiam trazer essa bactéria, né, levar essa bactéria para os Estados Unidos. E quando ele falou que a Terra era plana, ninguém contestou. Nenhum dos repórteres falou, opa, como é que é? Todo mundo. Ele falou por 2 vezes, nós vamos estar passando agora a matéria para vocês darem uma olhada. Well, because mosquitoes, these kind of mosquitoes are here in the United States. And we now know that these mosquitoes can get Zika virus very easily from biting somebody. And the world is flat, right? The World Cup happened. And then all of a sudden, people from Brazil went all over the world and transmitted Zika. So if in fact somebody comes here and has the Zika virus and a mosquito bites them, then that mosquito can spread it anywhere. Exactly. One can lead to thousands. What about the Summer Games, the Olympic Games, and the possibility there you have people from all around the world going to a place where they could contact Zika and then returning, spreading back out around the world with Zika contamination? It's a public health nightmare. And so I think when we all look at this, we have to learn from it. Zika will be the first of many viruses over the years because the world is flat. You know, yesterday they discovered the papers of the guy who discovered Zika in the 1950s, buddy, and the world is flat, right, buddy? And the world is flat, right? Because the world is flat. Because the world is flat. E outra coisa também que é uma grande prova, até mesmo para as pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas que não tiveram talvez tanto estudo, que começaram a ver ali o globo dentro da escola e muita gente ficou contestando, falando assim, não tem como eu acreditar nisso. Olha a quantidade de água, como é que uma bola segura um monte de água? Aí Newton chegou com a lei da gravidade. A lei de Newton sobre a gravidade ela é extremamente relativa. Por quê? Se a gravidade tem força suficiente para segurar a água toda que tem no planeta próximo do núcleo, por que uma abelhinha deste tamaninho não é puxada para o chão com essa mesma força? É bem relativo. É estranho. Então são muitas coisas que eles não nos explicam realmente, né? De repente não é para nós sabermos, porque há fatores políticos, religiosos envolvendo, inclusive para quem leva o lado religioso mais importante, né, com mais importância, se você pegar na Bíblia, faz muito mais sentido uma terra plana do que uma terra esférica, porque tem passagens da Bíblia, de Gênesis, que comenta sobre um domo, sobre o firmamento. Então vocês vão estar também depois procurem saber mais, aprofundem-se sobre esse assunto. Exatamente. Porque de repente é importante para você saber se você mora numa terra esférica, se você mora numa terra em formato de pera, é importante todos nós sabermos para eles não continuarem nos fazendo de otários. Não se prenda aos ideais de algum ser que é maior, vamos dizer assim, um padre, um pastor, um político, alguém maior que leva isso como verdade absoluta e você não tem que ser influenciado por essa pessoa e levar isso como verdade para você também. Pesquise, seja curioso, vai lá, tire suas conclusões, vê se é verdade ou não, se isso te faz bem ou não, saber. Então assim, eu acho que conhecimento nunca é demais. É verdade, você tem que procurar saber. Porque o conhecimento faz a gente ficar mais livre, mais leve. Exatamente. E de repente, essa é uma verdade que não querem que a gente saiba.
Mas na verdade a gente quis fazer um vídeo mais sobre perguntas, né? Umas perguntas que ninguém responde, porque senão ia ficar um vídeo muito comprido se colocássemos todos os documentários que estão soltando. Com todas né, as né? provas, com tudo, Ixi, ia tem ficar um muita vídeo de coisa. 5 horas. Então é bom você pesquisar, procure saber mais, porque se você encontra alguns fatos contra fatos, não há argumentos, certo? Então hoje foi só mais um resumo, pincelamos um pouco sobre o assunto, então a gente queria dizer pra vocês que a Terra é plana. Então foi isso, gente. Mais um vídeo aqui do nosso canal Eu E ela... Curiosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou também, deixa aí o seu like, não custa nada. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre Terra plana, deixa sua pergunta aqui embaixo, comenta, deixa nos comentários. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades do canal Eu e Ela Curiosa. Se você gostou desse vídeo, dessas perguntas, se você ficou curioso com isso, foi pesquisar depois, comentem aqui, compartilhem com a sua família, com as pessoas que você tem próximo de você, que você quer. Nossa, olha isso daqui, ou alguém que já comentou isso com você. Olha, o canal Ela Curiosa falou sobre isso. Então compartilhem com todo mundo, com o máximo de pessoas que vocês puderem. E tem vários canais que estão falando sobre esse assunto. Um canal brasileiro muito legal que a gente está acompanhando também todos os vídeos dele é o Sem Hipocrisia. Ele tem muitos documentários, coisas muito mais sérias que de repente podem provar até uma Terra plana. Então assim, abra sua mente e pense que pode ter coisas diferentes. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau! Olá a todos. Recentemente eu recebi uma crítica e eu gostaria de responder ela com mais informações. E para isso a gente vai começar falando sobre o que se escreve entre as linhas. Você tem um texto, você tem a linha que tem uma frase lá escrita, você tem a outra linha com outras palavras, e entre uma linha e outra, algumas pessoas dizem que tem informação entre as linhas, né? E é interessante, porque quando a gente estuda alguma coisa, a gente fica pensando o que está escrito entre as linhas, né? O que o cara estava pensando quando ele escreveu uma linha e a outra linha, né? E é difícil a gente chegar a uma conclusão. Porém, o pessoal estava me criticando sobre a minha tese de doutorado. E, bom, como fui eu que escrevi, eu sei o que está escrito entre cada linha, ok? Porque está aqui. Então eu vou fazer um comentário. Para quem não sabe, eu sou geofísico, sou doutor em geofísica pela Universidade de São Paulo. Tive minha tese de doutorado na área de tensões tectônicas. E, para começar a conversa, o que é isso, né? Então, eu sou sismólogo, tá? Estudo tremores de terra. E os tremores de terra são produzidos por tensões na parte mais rígida da Terra, a parte de cima. Tem uma pequena parte muito rígida que a gente chama de crosta. E tem uma parte que forma a placa que a gente chama de litosfera. Tá? Inclui a crosta e um pedaço do manto. Tá? E o que eu estudei foram a forma como os terremotos acontecem. Então vamos supor, isso aqui tem um bloco de rocha aqui em cima e outro embaixo. Às vezes o bloco de cima vai para cima, às vezes ele vai para baixo, né? E se ele for para cima, por exemplo, isso significa mais ou menos que a gente teve uma tensão, um esforço que está fazendo isso aqui, né, na rocha e vai produzir esse deslocamento. Agora, se ele descer, o que acontece? Eu tenho uma tensão assim, puxando de forma diferente, que vai fazer com que o bloco desça. Okay? Basicamente é isso, resumindo de forma geral. E com isso a gente consegue determinar qual que é a direção desses esforços nas rochas na placa continental ou oceânica, não importa. E o meu estudo foi mostrar como é que se fazia isso com poucos dados, porque no Brasil tem poucos tremores de terra, né? Uma forma de fazer isso diferente e determinar essas direções de esforços. Ok. E então lá na introdução do meu trabalho eu comento sobre os modelos de esforços. Por quê? Porque eu quero saber como é que eu vou comparar o meu dado. Vamos supor, eu disse em algum momento que a direção de esforço nas rochas, essa pressão, vamos chamar assim, está na direção leste-oeste, ok? Então eu quero comparar isso com um modelo. Que modelo diz que a direção vai ser leste-oeste? Então eu vou estudar os modelos, e isso eu fiz acho que na introdução do trabalho. Beleza. Então eu basicamente apresentei dois modelos, tá?
muito interessantes, onde eu ia comparar os meus dados. Eu vou mostrar aqui o trabalho dos dois, tá? Então vamos lá, vamos ao primeiro trabalho, este aqui, ó. É um trabalho de 1996, ok? Vou deixar ele aqui, ó. Se chama Análise do campo de esforços intraplaca na América do Sul. Um trabalho de 1996 muito interessante, que, adivinhem, utiliza um modelo de placa plana para toda a América do Sul e Atlântico Sul, ok? Uma placa plana. Por que eles fizeram isso? Eles tinham uma limitação computacional na época deles, ok? Tinha uma limitação de computador, 1996, então foi o melhor que eles conseguiram fazer. Eu, como geofísico, não gostava disso. Por quê? Porque uma placa plana não representa uma coisa que está em cima de uma bola, não é verdade? Por que não representa? Porque o mundo aí é uma bola, na verdade, na cabeça das pessoas. E uma placa daquele tamanho, ela tem que estar torta em cima dessa bola. Ela não pode ser plana, porque é uma placa muito grande. Inclui a Argentina, Brasil, Guianas, inclui todo o Atlântico Sul. É muito grande. Então ela não pode. Você não pode falar que ela é plana. Ela é curva, é muito curva, vamos dizer assim. Beleza. Então, de repente, quando eu estava fazendo meu doutorado, apareceu um modelo melhor do que este modelo velhinho, tá? Apareceu um modelo em 2004, também na mesma revista consagrada, no Journal of Geophysical Research, uma das melhores revistas de geofísica. E o pessoal fez aqui, olha só, a origem do campo de esforços litosféricos. E eu falei, uau, agora sim. E eu li isso aqui e fiquei maravilhado. Falei, nossa, maravilha. Esse modelo aqui é maravilhoso, esse modelo de 2004. Por quê? Olha só que interessante. Eles usam a bola. Uau, o globo. Que legal. Então eu fiquei... esse modelo aqui é o que eu vou usar para comparar o meu trabalho. Claro. E aí, olha só, tem toda a matemática aqui, para quem gosta da parte de matemática, muito interessante. Eles usam aqui a questão do esforço de membrana e tudo mais, porque as placas se curvam, obviamente, numa bola, né? Usam tomografia, né? Tem todas as equações, um trabalho maravilhoso, uma matemática fantástica. Só que, aí eu vou lá, faço todos os meus modelos no trabalho, e adivinha o que acontece? Os dados batem com qual modelo? O modelo da bola ou o modelo plano? Olha, vamos dizer assim. Numa primeira análise, o modelo da bola não bate muito bem, percebe? Então eu pensei na época. Pode ser que não esteja representando bem a região do Brasil, não é verdade? Faz sentido. Então, eu pego aqui esse trabalho e vamos ver o resultado dele para o mundo. Não para o Brasil, para o mundo. Eu pego o modelo da bola e eu vou falar para vocês quais foram os resultados para o mundo inteiro. Se eles foram bons, os resultados foram bons ou não. Então vamos lá. Antes de explicar para vocês isso, falar os resultados, eu vou ter que falar um pouquinho sobre direções de tensões. Então vamos lá. Imagine só, você tem a rocha está sob compressão. E eu quero saber se essa compressão está deste jeito aqui, ó, neste ângulo, ou neste, né, norte-sul, leste-oeste. Que ângulo está essa compressão? Beleza. Qual que é o maior erro que um modelo pode ter para direção de compressão? O maior erro é 90 graus, certo? Porque olha só, se o modelo tiver desta forma e o dado tiver desta forma, eu rezero. Agora, se eles forem perpendiculares, o erro é 90 graus. Agora, se eu aumentar um pouco mais esse erro, já começa a diminuir de novo, porque na verdade o ângulo aqui vai ficar pequeno de novo, vai diminuir, ó. Vai voltar a zero, tá? Então o que acontece? O maior erro que eu posso ter é 90 graus. Beleza. Então vamos supor que eu pegue o mapa do mundo, de tensões no mundo. Esse mapa existe, chama World Stress Map. E vamos supor que ao invés de fazer um modelo matemático desses muito preciso, eu vá num bar, ok? E peça para um bêbado me falar o que ele acha, qual é a direção de tensões no mundo inteiro. Ele vai fazer o desenho para mim. Aqui eu acho que é assim, aqui é assado e tal. Vamos supor que ele
seja um bêbado totalmente aleatório, tá? Ele vai fazer, acho que assim, assado, ele faz totalmente aleatório. Qual que é o erro médio que ele vai ter? O erro médio vai ser 45 graus. Por quê? Porque algumas vezes ele pode acertar, pode dar um erro zero, outras vezes pode dar totalmente transversal, 90 graus, outras vezes vai dar 80 graus de erro, outras vezes 10, na média vai dar 45 graus. Então se ele for um bêbado padrão, vai dar 45 graus de erro, ok? Agora, vamos supor que ele seja um bêbado muito azarado. Ai meu Deus do céu, ele é muito azarado esse bêbado. Então, se ele for um bêbado muito azarado, ele vai ter um erro maior do que 45 graus. Então o que é um modelo bom? O modelo bom é um modelo que tem um erro menor que 45 graus, claro. 15 graus, 20 graus, talvez 25, 30 limite. Agora 45 graus, o modelo já está igual ao bêbado. Então, tipo assim, fez muita matemática e chegou no mesmo lugar que o cara do bar, que não sabe matemática nenhuma, chegou. Então não funcionou. Se for maior do que 45 graus, você fez muita matemática e o bêbado do bar ganhou de você, ok? Entenderam? Então 45 graus é o padrão, a média. Agora, se for maior que 45 graus, é de um bêbado azarado. Beleza. Então, eu pego aqui esta planilha. Olha só que interessante. Página 22 desse trabalho maravilhoso de 2004, que fala sobre o modelo bola. E ela compara o modelo deles, né, porque são dois autores, com os dados do mundo. Vamos lá, então eu vou falar para vocês aqui. Eles foram lá, o primeiro modelo deles deu um erro de 49 graus. Pera um pouquinho. 45 graus é o erro de um bêbado aleatório. Maior que 45 graus é um bêbado azarado. Tá, então o primeiro modelo deles aqui deu 49 graus de erro. Então, é mais pro bêbado azarado, certo? Muita matemática, mas tá igual ao bêbado azarado. Uau! Mas aí eles fizeram um modelo tão bom, tão legal, com uma matemática tão legal, que eles falaram, sabe uma coisa? A gente vai testar várias variações desse modelo. Então eles testaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 variações. Em alguma vai dar boa, certo? Então eu vou ler para vocês o que está escrito na tabela 1 da página 22, coluna 2. Os erros dos dados. O dado e modelo, certo? Comparação. Então, primeiro, 49 graus de erro. Uau! Segundo, 53 graus. Terceiro, 49 graus. Vou seguindo, tá? 54 graus de erro, 48, 53 graus, 48 graus, 48 graus, 50 graus, 45 graus. Uau! Tá igual o bêbado já, tá na média, 45 graus. 50 graus, 45 graus, 47 graus, 45 graus, 45 graus e 48 graus. Uau! Meu Deus do céu, alguns momentos esse super modelo matemático acertou igual ao bêbado, mas a maioria das vezes ele acertou igual ao bêbado azarado. Ok, isso na bola. Agora, vamos olhar o artigo mais simples, mais antigo, com menos programação, vamos dizer assim. Vamos dar uma olhada nos resultados, tá? Então, separei aqui, deixa eu ver, tá aqui, ó. Isso aqui são as figuras tão coloridas, porque são da minha tese. Então, vamos lá. O modelinho deles é este aqui, ó, tá? O mapa fui eu que fiz, tá? Mas tá aqui. Então, tem aqui a América do Sul, tem a placa sul-americana inteira, o Atlântico Sul. O pessoal colocou as forças, que são essas setinhas aqui, tá? E o pessoal modelou nesses elementos finitos aqui, nessa malha de elementos finitos, beleza? Beleza. E o resultado tá aqui, junto com alguns outros resultados. Então, os resultados do modelo desse pessoal são representados por essas barras vermelhas, tá? E essas barras pretas aqui são barras de medida em poço de petróleo, tá? A gente chama de breakouts. Essas barrinhas aqui são as direções determinadas com tremores de terra. E vamos comparar alguns aqui. Olha só, que interessante. A direção vermelha aqui e a preta, o dado modelado e o observado é bem parecido, né?
Olha aqui essa vermelha e essa preta bem pequenininha aqui do lado. Bem parecido. Olha só que maravilha. Vamos pegar mais para cá, ó. Direção leste-oeste, mais ou menos leste-oeste, certo? Vamos pegar, por exemplo, aqui para o Amazonas, ó, mais ou menos leste-oeste e tudo mais. Tem alguns detalhes, não vou falar sobre todos os detalhes desse mapa aqui. Mas basicamente, o que eu usei na minha tese quando quis comparar os meus resultados? Eu usei o modelo do pessoal da bola ou usei o modelo do pessoal da placa plana? Então vamos lá, eu acreditava 100% que o modelo certo era o do globo, ok? Mas o resultado era muito ruim. A tabela de resultados dele, na página 22, tabela 1, mostrou para mim que o resultado era ruim no mundo inteiro, não era ruim só no Brasil, era no planeta inteiro. Então eu não tinha como pegar um resultado péssimo desses, desculpa pro pessoal que fez, mas era péssimo o resultado, e comparar com meus dados que eram bons. Então o que eu fiz? Usei os dados, usei o modelo da placa plana, e é aí que eu comparei. Agora, eu acreditava que a Terra era plana naquele momento? Nunca tinha ouvido falar dessa ideia, nunca. Então não acreditava. Mas os dados, quando eu comparei os dados, eu utilizei o modelo de placa plana. Interessante isso, não? Interessante. Se me falassem que a Terra era plana, eu acho que tinha um chilique. Mas efetivamente eu usei qual modelo? O plano. Por quê? Porque batia com o resultado. O resultado era muito parecido. Batia. E o outro modelo não. O que eu acreditava? Eu acreditava que esse modelo plano, ele servia como uma interpolação física, mas que ele não era um modelo físico. Então eu me justifiquei dessa forma aqui dentro. Mas na verdade hoje eu vejo que não é bem assim, não é verdade? Interessante. Então o modelo, a modelagem das tensões na placa sul-americana com o modelo mais antigo e no modelo plano, ele é melhor do que o modelo com a bola. Agora, o pessoal que fez esse modelo plano aqui acredita que a Terra é plana? Não. Simplesmente usaram uma abstração matemática que funcionou bem, tá? E eu achei isso interessante. Então, para quem diz assim, o Afonso escreveu lá na tese dele, na introdução, que existem os modelos globais, etc. Tal, é claro, eu sei tudo sobre os modelos, todos os modelos. Se alguém me pedir para fazer o trabalho em cima de uma bola, certo? Fazer uma análise em cima da bola, eu faço. Se quiser que eu faça uma análise em cima de um cone, eu faço, não tem problema, percebe? Todas as projeções, eu conheço elas, não tem problema nenhum. Agora, o que eu acredito hoje, na minha visão hoje, é que sim, a Terra é plana, ok? Eu tenho direito. Não estou ofendendo ninguém em falar isso, percebe? Mas basicamente é isso que eu tinha para falar. Deixa eu pensar, eu tinha mais alguma coisa para falar sobre isso. Não. Sim, uma observação. Vamos pegar aqui este trabalho aqui, muito interessante. Então este trabalho que eu apresentei para vocês, o da bola, né? Trabalho magnífico. A parte de modelagem é muito interessante, embora ela não funcione. Mas o que acontece? Eu pergunto a vocês o seguinte. Vamos supor que você fizesse um modelo em escala mundial, plano, com as tensões litosféricas e você acertasse tudo. Você tivesse um erro só de 5 graus ou 2 graus. Pergunta, se você submetesse seu modelo plano para uma revista científica, ele vai ser aceito? Mesmo que ele dê um erro 0 ou um erro 2 graus ou um erro 5 graus? Você acha que vai ser aceito? Agora eu te pergunto uma coisa. Se você fizer um modelo desses, em cima de uma bola, e seu erro for de 50 graus, ele vai ser aceito para publicação? Por quê? Porque está tudo certo. A bola está certa, as equações estão certas, tudo está certo. Só o resultado final que deu errado. Isso não é importante. O importante é que está tudo certo, percebe? A bola está certa, as equações estão certas, está tudo certo. Então, acabou a discussão. Agora, se você fizer ao invés da bola, usar um plano, e você usar o que eles consideram como um modelo errado, um plano, usar todas as equações corretas e o resultado der muito bom, adivinha se vai ser aceito para a revista? Paciência, tá bom? Só um comentário aqui sobre a minha tese.
É isso que eu tenho para dizer, basicamente, o que está escrito entre as entrelinhas. Para quem não sabe ver, é lógico, nem todo mundo leu todos os artigos que eu li da minha tese, então eu consigo comentar sobre cada trecho da minha tese. Mas é isso, tá bom? Os meus dados foram comparados com o modelo mais antigo e não com o modelo mais recente, que apresenta um erro de 50 graus ou 53 graus, na melhor das hipóteses 45 graus no mundo inteiro. Por hoje é isso. Muito obrigado. Aquilo que nos contaram de que vivemos em uma grande bola gigante que gira em torno ao Sol, uma outra bola gigante, não passa de uma grande bola murcha. Vamos